será o pregador da noite. Ricardo, por favor. Eu gostaria agora que nós tivéssemos toda a reverência à palavra do Senhor. Nós até aqui nós fizemos a nossa parte, nós cantamos, ofertamos, louvamos a Deus com alegria. Mas agora vem a parte mais importante do culto. Você fala, pô irmão, a parte mais importante é a parte da palavra? É a parte essencial do culto, é a parte que Deus fala comigo e fala com você. É a parte essencial. Se nós tivermos que abrir alguma parte, alguma área do culto, nós nunca poderemos abrir a palavra. A palavra, ela é essencial. É quando Deus fala contigo. É quando Deus te dá orientação para a tua vida. Onde Deus exorta, onde Deus te levanta, onde Deus te alegra o coração. É a palavra de Deus. E esse é o momento que nós temos agora. Eu quero orar, eu queria que você estendesse as suas mãos, orasse pelo irmão Ricardo para que ele seja canal de bênção para mim e para a sua vida. Boca de Deus, boca do Senhor. Você sabe que nos tempos antigos, antes de Cristo vir, os profetas é que eram usados para falar o que Deus tinha para trazer ao povo. Hoje são os pregadores que estão apregoando a palavra que Cristo nos deixou. O evangelho é pregado, a mensagem da cruz é pregada hoje. E nós temos a mesma reverência dos irmãos. Senhor, nós te louvamos, nós queremos te agradecer por esse momento tão especial do culto. É um momento, Senhor, tão particular. É um momento, Senhor, que o Senhor fala aos nossos corações. Ó Deus, usa o teu servo agora para falar com toda a intrepidez, Senhor. Que o Espírito Santo possa usá-lo com todo o poder, Senhor, para falar aos nossos corações. É o meu pedido em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Abra sua Bíblia, Lucas capítulo 22. Obrigado, viu, pastor, pelo convite de estar aqui hoje para poder trazer a palavra do Senhor. E eu quero compartilhar um pouco com os irmãos de algo que Deus colocou no meu coração. E eu vou dizer para você que essa veio à medida para mim, viu? Reunião familiar, é mole? Vamos lá? Lucas 22, a partir do 7. Todos acharam? Digam amém. Assim diz a palavra do Senhor. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E eles lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: O mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Amém? Amém. Queridos, certamente todos nós aqui, um dia ou outro já nos reunimos em família. É ou não é? Sim ou não? Sim. Seja numa festa de aniversário, seja na celebração de um casamento. Geralmente no final de ano as famílias se reúnem.
Mas é certo que um dia ou outro a gente já se encontrou com essa turma aí que carrega o nosso sobrenome e a gente fez uma grande festa, não é assim? Amém? E quando a gente pensa nessa questão de reunião de família, geralmente vem à nossa mente um grupo de pessoas assentado em volta de uma mesa, e a cabeceira dessa mesa figura de um pai ou de um avô, boa comida, boa conversa. E mesmo que talvez existam pessoas que não tragam boas lembranças de momentos como este, ou que porventura não gostem de participar de reuniões familiares, ali, irmãos, acontecia algo muito importante. Ali acontecia algo de grande valor para a nossa história. Porque assentados à volta de uma mesa, havia comunhão, havia conversa, havia diálogo. À volta de uma mesa, a gente olhava olho no olho. Ali as arestas, muitas das vezes, eram aparadas, havia felicidade, havia alegria. Em alguns casos, talvez houvesse discussão, é ou não é? Desabafo, choro, mas havia também perdão, misericórdia, reconciliação. E havia algo muito precioso, chamado de intimidade. Assentados à volta de uma mesa com a nossa família, a gente tinha intimidade. Revíamos parentes que talvez fazia muito tempo que a gente não via, não acontece isso? Nossa, mas faz tanto tempo que eu não te vejo. Você deu uma engordada, está com menos cabelo, é ou não é? E se você for descendente daquela turminha de italiano, espanhol, português, aquele povo do sangue mais emotivo, provavelmente você teve um tio ou uma tia que, dos dois uma, ou ele era a alegria da festa ou o lobo mau. Tem alguém assim lá na sua família? Aquele que fala alto, gesticulando, fala com as mãos, né? Se você amarrar as mãos dele, ele não fala mais nada. Aquele que pega na bochecha da criança e aperta. Tem lá também na sua casa isso aí? Tem também, né? Na minha família eu tinha um tio que gostava de morder a bochecha das crianças. Adivinha o que acontecia? A criançada chorava, era aquela choradeira. Era aquele parente que quando chegava o pessoal olhava e falava, chegou. Todo mundo procurava evitar, ele gostava de chegar, de abraçar, de apalpar. Ao mesmo tempo que ele te empurrava, ele te puxava, te dava beijo. E talvez fosse a maneira dele, a maneira dela demonstrar carinho, demonstrar amor. A gente chegava em casa, estava tudo roxo, né? De tanto que ele... E se bebesse um pouquinho? Dava trabalho? Dava ou não dava? Dava, né? Daqui a pouco estava em cima da mesa dançando. Cai! Mas era um momento bom, querido. A gente viveu momentos assim, todos nós. Todo mundo aqui, um dia ou outro, já viu a família numa reunião, se discutir, brigar, e daqui a pouco está todo mundo chorando, se abraçando, pedindo desculpa um para o outro. Era um momento gostoso. E vou dizer para você, às vezes me dá até saudade. E quem está falando com você aqui é um camarada que gosta de ficar quieto em casa, hein? Mas às vezes quando eu penso nisso, chega a me dar uma certa nostalgia, uma certa saudade, uma saudade gostosa. Saudade do vô e da avó que a gente não vê mais. Saudade aqui para alguns do pai, da mãe. Já viu aquilo? Não sei se isso já aconteceu com você, provavelmente sim. A lembrança que vem na nossa memória, através do cheiro. Já aconteceu isso com você? O cheiro trazer alguma lembrança à sua memória, o cheiro dele, o cheiro dela. Quando sente aquele cheiro, nossa, lembra daquela comida que a gente comeu naquela reunião? O cheiro de um lugar, porque a mesa
a gente desenvolvia isso. Essa intimidade, essa comunhão, essa proximidade. A gente se conhecia melhor, é ou não é? A gente se conhecia melhor. E vou dizer para você que em muitas dessas reuniões aqui, nós éramos abençoados e favorecidos. Em reuniões como essas, a gente aprendeu a respeitar os mais velhos, a chamar de senhor, a chamar de senhora. A gente aprendeu a pedir a bênção. Quem lembra disso? Quem aqui já pediu a bênção para o pai, para a mãe? A gente aprendeu a pedir bênção. Bênção, meu pai, Deus te abençoe, filho. Bênção, mãe. Até para as tias a gente pedia bênção. Desenvolvemos ali nessas reuniões experiências. Adquirimos conhecimento, sabedoria. Aprendemos valores. Valores que hoje a gente procura passar, tenta passar para os nossos filhos, para os netos, alguns privilegiados aqui, até mesmo para os seus bisnetos, porque a palavra de Deus é fiel até a 3ª e 4ª geração daqueles que o amam. Estas reuniões de família eram consideradas uma tradição. Era bom, a gente tinha vontade, havia uma expectativa que o dia chegasse. Mas uma tradição que, infelizmente, com o passar do tempo, tem sido esquecida. Hoje a gente não encontra mais pessoas dispostas a se reunir. É óbvio que existem exceções. Existe uma questão de distância, existe uma questão de dinheiro, existe uma questão de pessoas doentes que não conseguem sair daqui para ir em outro estado, em outra cidade. Mas parte considerável das pessoas tem deixado de frequentar reuniões de família, não por uma questão de exceção, mas sim por uma questão de opção. Eu prefiro não me misturar mais, eu prefiro não ter mais conversa, diálogo, comunhão com A, com B ou com C, e valores que a gente deveria estar transmitindo para essa geração. Muitos deles têm sido esquecidos e deixados de lado. Eu me lembro que eu sempre gostei de falar com pessoas mais velhas, sempre gostei. E na verdade não era nem tanto de falar, eu gostava de sentar e ficar escutando história. Se tem uma coisa que gente de idade sabe fazer, é contar história. E história das que eu ouvi, história boa. História que me ensinou muita coisa. Então, às vezes eu levava a minha mãe na casa da minha avó, quando ela ainda era viva. E a gente chegava lá. E a minha avó, como uma boa mineira, era uma cozinheira, uma doceira de mão cheia. A gente chegava na casa da minha avó e ia tomar o café da tarde, e eu olhava aquilo lá, eu não sei se você lembra, Tiago. A gente olhava aquilo lá, aquele monte de doce, sabe? Doce de mamão, doce de abóbora com coco, doce de abóbora com doce de leite, doce de não sei o que, figo e goiabada cascão e lá. Era aquela infinidade, aquela variedade de doce, e eu olhava aquilo ali. E um dia eu perguntei: mãe, esses doces que a avó faz, a senhora sabe fazer? Que resposta você acha que ela me deu? Não sei fazer. A gente ia lá, e provavelmente algumas senhoras aqui vivenciaram isso. Elas trocavam receita. A gente comia um biscoito, mas que biscoito gostoso, passa a receita para mim. Isso tem acabado, queridos, infelizmente. E a conclusão que a gente chega aqui, o conhecimento que os mais antigos aprenderam com seus antepassados, já não conseguiram repassar, transmitir para os seus próprios filhos, boa parte das vezes. E se a minha mãe não tinha as receitas da minha avó, você acha que a minha irmã vai ter? Não vai. Minha avó faleceu o ano passado. 3 anos. Jesus.
3 anos que ela faleceu. E ela levou com ela boa parte das receitas de família que a gente tinha. 8h30, eu posso encerrar? Então vamos lá. Onde é que a gente vai chegar aqui? Nós estamos hoje numa noite muito especial. Numa noite muito importante. Estamos numa noite de Santa Ceia do Senhor. Para nós, algo de profundo valor. É uma noite em que a família de Deus está reunida, amém? É uma noite em que a família de Deus se reúne para tomar lugar à mesa do Senhor. E queridos, é uma noite de muita reflexão. É uma noite em que a gente para avaliar, ou deveria parar para avaliar muita coisa na nossa vida. É uma noite de repensarmos muito sobre como temos vivido. E da mesma maneira, escute, da mesma maneira que nós encontrávamos na mesa das nossas reuniões familiares, alegria, paz, felicidade, conversa, diálogo, misericórdia. Da mesma maneira que a gente encontrava na mesa das nossas reuniões familiares, intimidade e comunhão, nós encontramos aqui, olha aqui, nós encontramos aqui na mesa do Senhor coisas eternas e que abençoam a nossa vida. Nessa mesa, irmãos, há diálogo, há conversa. Nessa mesa, há reflexões e revelações profundas de Deus para nós. Nessa mesa, a compaixão, a misericórdia, a perdão, a salvação, a verdade. Nessa mesa, a justiça. Nessa mesa, a pureza, a santidade. Nessa mesa, nós encontramos o testemunho do amor imensurável de Deus por nossa vida. E ao mesmo tempo que encontramos o testemunho do amor de Deus, encontramos o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário para que nós tivéssemos salvação. Nessa mesa, preste atenção. Aqui há um pacto de aliança e aliança eterna e inviolável. A questão é o que você, o que eu enxergamos quando nós olhamos para essa mesa. Veja, quando a gente é convidado para participar de qualquer evento, eu posso descer aqui? Eu vou atrapalhar se eu descer? Não? Quando a gente é convidado para participar de qualquer evento de família, presta atenção. De que maneira a gente procura ir? O mais apresentável possível, é ou não é? Se alguém te convidar para ir no churrasco, como é que você vai? Uma bermuda, é padrão, Uma bermuda, uma camiseta, um chinelo de dedo, tá muito bom, tá ou não tá? Churrasco. Mas se você for convidado para ir num casamento, como é que a gente vai? O homem geralmente com uma roupa social, um terno e uma gravata, vai mais alinhado. A mulher com um vestido legal, faz maquiagem, faz cabelo, que até hoje eu não sei o que é fazer cabelo, né? Porque na realidade já nasceu com cabelo, como é que faz o cabelo? Mas vamos lá, faz o cabelo. E a gente procura ir para esses eventos o mais apresentável possível. E quanto mais importante é o evento, segundo a nossa forma de ver, segundo o nosso julgamento, quanto mais importante é o evento, mais a gente capricha, mais a gente se prepara. Não é assim? É ou não é? Sim. É desse jeito, todo mundo, sem exceção. Queridos, olha para essa mesa. Olha para a mesa. Nós estamos diante do maior evento deixado por Jesus como ordenança para a sua igreja.
E aí eu sou obrigado a me perguntar, quando eu pensava sobre isso, se eu procuro caprichar tanto, se eu procuro me preparar e me apresentar da melhor maneira possível para estar junto com os meus amados, com os meus queridos, o quanto eu me preparei para essa noite? Se a gente procura caprichar tanto para as coisas aí de fora, que não são pecado, que não são nada de errado, muito pelo contrário, é muito bom, salutar, é ótimo. Mas de que maneira nós nos preparamos para nos encontrarmos e vivemos esse momento do dia de hoje com Jesus? E quando eu falo de preparo, eu não estou falando de maquiagem ou vestimenta, que sim, deve ser usado com a sua devida simplicidade, decência e pudor, mas falo de um preparo que vai além daquilo que os nossos olhos geralmente enxergam, porque olhando aqui eu estou vendo todo mundo muito bem preparado para participar da ceia, está todo mundo bem vestido, todo mundo alinhado, está todo mundo nota 10. Mas o preparo a que me refiro é aquele que vem de dentro, que está dentro do nosso coração. É o preparo do cuidado que nós devemos ter todos os dias. É o cuidado com a vigilância, vigiai e orai, a fim de que conseguisse colocar de pé e se manter de pé, para que vocês não entrem em tentação. O espírito de vocês está pronto, mas a carne de vocês, ela é fraca demais. É o preparo do cuidado com a nossa santidade, do carinho e da atenção que nós devemos ter com uma vida de oração, do carinho que eu e você devemos ter no conhecimento, no estudo, no aprofundamento das Escrituras, da Palavra de Deus. De que maneira nós nos preparamos? Como nós vivemos? E vamos trazer para essa semana de que maneira nós vivenciamos os eventos dessa semana. Sabedores de que todo primeiro domingo do mês estamos reunidos aqui para celebrarmos algo eterno e maravilhoso da parte de Deus para nós. É o preparo do cuidado no relacionamento com o querido Espírito Santo. Olha aqui para mim. Imagine você andar ao lado de uma pessoa 24 horas por dia. E essa pessoa não olhar no seu rosto, essa pessoa não lhe referir a palavra, essa pessoa não lhe dar um segundo de atenção. Como é que você se sentiria? Provavelmente você se sentiria entristecido, humilhado, desprezado. Eu não estou falando de alguém que anda ao nosso lado, eu estou falando de alguém que habita dentro de nós. O cuidado que temos que ter no nosso relacionamento com o querido Espírito Santo, com aquilo que Deus tem ministrado sobre a nossa vida, com a direção da palavra de Deus para nós, de que maneira temos enquadrado, equilibrado a nossa vida, alinhado, ajustado a nossa vida, aquilo que Deus tem trazido ao nosso coração. Nós somos ótimos para nos preparar para aquilo que atende à nossa vontade. Mas temos uma grande dificuldade em nos prepararmos para aquilo que Deus tem nos proposto. E é de corar de vergonha, eu e talvez você também. O texto que lemos. Era chegado o dia dos pães asmos, no qual importava sacrificar a Páscoa, correto? Jesus chama 2 dos seus discípulos, e o texto bíblico diz que são Pedro e João. Diz para eles: pessoal, prepare a Páscoa para a gente. Senhor, aonde o Senhor quer que nós preparemos a Páscoa?
Então Jesus diz para eles assim: olha, vocês vão entrar na cidade, e quando vocês entrarem na cidade, vão encontrar um homem. Esse homem está carregando um cântaro de água. Segue ele, até a casa em que ele entrar. Na casa em que ele entrar, vocês chamam pelo pai de família daquela casa e digam a ele: olha, o mestre manda te perguntar aonde eu vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vai mostrar para vocês um grande cenáculo mobilado. Ali vocês façam o preparativo da Páscoa. E algo maravilhoso vai acontecer aí, porque o texto sagrado diz assim: indo eles, encontraram conforme lhes havia dito. Ei, deixa eu fazer um adendo aqui. Existe uma tendência comum entre todos nós aqui. É uma tendência de conduta. Uma conduta chamada teimosia. Conhece alguém teimoso? Conhece? Deixa eu melhorar a pergunta. Você é um pouquinho teimoso, teimosa? Sim ou não? Essa é uma conduta comum a todos nós. Quem lembra aqui do programa do Silvio Santos, aquele que tinha antigamente, que ele fazia aquelas pegadinhas antigas? Lembra daquilo? Tem uma pegadinha que eu não esqueço, até hoje eu lembro dela. O pessoal estava atrás de um tapume, uma espécie de uma caixa fechada, e só tinha um buraco ali na frente da caixa, e estava escrito assim, ó: não olhe. Lembra? Quem lembra dessa daí? Lá dentro ficavam umas 3 pessoas cantando mais ou menos assim: é um papapá, é um papapá. Lembra disso? O que estava escrito ali na frente? As pessoas passavam na rua e faziam o quê? Inevitável. Por curiosidade e teimor. E aí, o que acontecia? Plaf! Conduta comum a todos nós. Hora ou outra a gente é teimoso, irmãos. A gente insiste em agir segundo o nosso querer. A gente insiste em agir segundo a nossa própria vontade. O casamento não está legal, o relacionamento com os filhos não vai bem, estou com um problema lá no trabalho, as finanças não estão fechando no final do mês, e a gente acredita que a gente mesmo tem o potencial para resolver o problema. E Deus está falando assim: ei, lança as redes segundo a minha palavra. Talvez eu e você tenhamos colhido muita coisa na vida porque a gente tem sido teimoso. Está na hora, e a gente ouve isso desde que se converte, desde que vem para a igreja. Está na hora de você parar, sossegar seu coração, ser mais sensível à voz de Deus. Como o texto que o pastor citou aqui, é como uma árvore frutífera plantada junto a ribeiro de águas, que vai dar o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. Mas aquele que medita na lei do Senhor, aquele que vive segundo a lei do Senhor, os discípulos entram na cidade e encontram tudo conforme o Senhor lhes havia dito. Quando nós enquadramos a nossa vontade, quando abrimos mão da nossa teimosia, passamos a viver a vontade de Deus na nossa vida. E deixa eu dizer algo para você aqui: lança as tuas redes. Jesus está falando com um camarada chamado Pedro e com outro chamado João, que estavam presentes quando da pesca maravilhosa. Lança as tuas redes no barco. Você passou a noite inteira no lago, né, filhão? Passei, senhor. Não pegou nada, né? Não peguei. Você está cansado, sobrecarregado, você está exausto. Não está assim? Estou, Senhor. Estou desse jeito. Vamos fazer um negócio? Deixa eu mudar a sua vida. Deixa eu mudar a tua história. Deixa eu tomar as rédeas do teu viver nas minhas mãos. Faze-te ao lago. Lança as redes do lado direito do barco e você vai achar muito peixe.
Aconteceu com Pedro algo que tem que acontecer comigo e com você: sermos ousados e termos fé diante daquilo que Jesus nos propõe. Ele avalia: Senhor, eu até aqui fui teimoso e quis agir segundo o meu conhecimento, segundo a minha capacidade, mas debaixo da tua palavra eu vou lançar as redes. E diz a história bíblica que, lançando as redes, com muito custo eles conseguiram trazê-las de volta para o barco. Tamanha foi a prosperidade que recolheram daquelas águas. Seja assim comigo e com você, querido. Deixa de ser teimoso. Presta atenção naquilo que Deus tem trazido ao teu coração. Amém? A história diz que, chegando a hora certa, o pôr do sol, o pós 18 horas, Jesus tomou lugar à mesa, e com ele os seus 12 apóstolos, inclusive Judas. A família se reuniu à volta da mesa. Então Jesus diz a eles algo que é profundo, foi profundo para eles e muito significativo e profundo para nós também. Jesus diz a eles assim: eu desejei muito comer com vocês essa Páscoa. Como eu desejei estar com vocês nessa mesa. Como eu desejei tratar com cada um de vocês nesse momento. Antes que eu padeça. Porque eu digo para vocês que eu não comerei mais da Páscoa até que ela se cumpra no reino de Deus. E tendo tomado o cálice e havendo dado graças, disse: tomai aos discípulos e repartiu entre vocês, porque vos digo que do fruto da vide não beberei até que chegue o reino de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para eles o seguinte: olha, este momento é tão importante, tão marcante e tão crucial, porque quando eu sair dessa mesa, eu saio dela para ir para a cruz. Eu saio dela para cumprir a vontade do Pai. Eu saio delas para entregar a minha vida em favor de vós. Eu saio da cruz e algo profundo vai acontecer na vida de vocês, porque vocês vão me abandonar. Naquela mesma noite, Judas traz Jesus com um beijo na face. Pedro nega a Cristo por 3 vezes antes que o galo cante. Eu saio da mesa, filhos, e a cruz me espera. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e ele será açoitado, flagelado, cuspido, escarnecido. O Cordeiro de Deus vai tirar o pecado do mundo para que vocês possam ser salvos e reconciliados com o Pai. É isso que a gente encontra aqui. A mesa de Deus. É esse amor que nos constrange, é essa graça que nos surpreende, que nós encontramos aqui à mesa do Senhor. Eles celebram a Páscoa, comem dos pães asmos, comem das ervas amargas, vão comer do cordeiro do sacrifício. A Páscoa é celebrada, então Jesus vai instituir uma tradição para a sua família, chamada Santa Ceia do Senhor. Tendo tomado o pão e havendo dado graças, o partiu e deu para eles e lhes disse: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, ele toma do cálice e diz para eles: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, que será derramado em favor de vocês. Mas nós vamos negá-lo, nós vamos traí-lo, nós vamos abandoná-lo, na hora mais difícil da sua vida. Ele se vê sozinho. Na cruz ele clama: Pai meu, por que me desamparaste? E a gente olha para a mesa
e às vezes não reconhece o que de fato ela significa para nós. O pão vai representar para nós o corpo de Jesus, que foi esmiuçado, triturado, dilacerado, sulcado, literalmente. O vinho ou o suco da uva vai representar para nós o seu sangue, que foi derramado até a última gota. Tudo isso, tudo isso, para que eu e você tivéssemos hoje, nesta noite, acesso a essa mesa. Tudo isso para que eu e você pudéssemos ter a salvação. Tudo isso para que eu e você pudéssemos ser reconciliados com o Pai. Falando sobre a ceia, eu vou encerrar, pastor. Falando sobre a ceia, o apóstolo Paulo faz uma observação muito interessante. Ele vai dizer assim: examine-se o homem, pois, a si mesmo. E depois que se examinar, aí sim, coma ele do pão e beba ele do cálice. Por quê? Porque qualquer que comer do pão ou beber do cálice indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Porque não discerne o corpo do Senhor. Nas palavras de Jesus, a mão do que me trai, ela vai comigo à própria mesa. Que quando a gente olhar para essa mesa, a gente possa discernir um pouco melhor tudo o que foi feito para que eu e você pudéssemos participar dela. Que quando a gente olhar para essa mesa, a gente possa reconhecer o amor de Deus, a graça do Senhor, a bondade e a misericórdia que se renovam sobre a nossa vida todos os dias. Que quando olharmos para essa mesa, possamos ter a consciência do que Jesus sofreu em nosso lugar. Ao olhar para essa mesa, entenda que eu e você vivíamos literalmente como porcos no lamaçal do pecado, comendo bolotas, sujeira e imundícia. E através daquilo que Ele fez, Ele nos transportou desse império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que quando a gente olhar para essa mesa, o nosso coração fique compungido, quebrantado, contrito. Que quando a gente olhar para essa mesa, haja em nós, no melhor sentido da palavra, vergonha. Cobramos nós o rosto diante da glória de Deus manifesta aqui. Que quando a gente olhar para essa mesa, venhamos nós entender que Deus é um Deus de amor e de bondade, mas é um Deus de justiça e de julgamento. Que a gente se examine, irmãos. Examine como você tem andado, examine como você tem vivido, examine como você tem vivenciado as circunstâncias que a vida te apresenta. A palavra do Senhor diz assim, e nós cantamos aqui, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As coisas vão cooperar para o nosso bem, quando de fato a gente tiver no maior tribunal que nós carregamos em nós mesmos, chamado consciência, a clareza de entender que Jesus foi à cruz, para que hoje a gente pudesse estar aqui. Pés limpos, mãos santas, vestes brancas, e com livre acesso à mesa do Senhor. Sabe? Cadê? Vai ter louvor? Como é que vai ser aqui o encerramento? Pode vir aqui o pessoal do louvor. Eu vou encerrar e vou orar com os irmãos. Tá. Queridos, talvez você não traga na sua memória boas lembranças das reuniões que você participou com a sua família. Talvez você não teve nem
família direito que propusesse para você essa condição de estarem reunidos, de te aconselhar, de te ensinar, de trazer algo proveitoso ao seu coração. Mas aqui. Eu desejei muito que você participasse desse momento. Eu desejei muito que você escolhesse essa boa parte. Como eu desejei te ver na mesa, filho. Como eu desejei te encontrar aqui. Como eu desejei ministrar sobre a sua vida. Portanto, não tenha medo de se aproximar da ceia do Senhor, da mesa de Deus. Tenha sim consciência. E tenha gratidão no seu coração diante de tudo aquilo que Jesus fez em teu favor. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa noite tão especial. Uma noite de uma tradição tão linda e maravilhosa, um memorial, um sacramento, onde nós lembramos da morte do Senhor até que Ele venha. Nós te damos graças, Jesus, porque o Senhor foi à cruz, morreu em nosso lugar, e com o teu sangue nos compraste para Deus, o Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado, porque existe um lugar para cada um de nós na tua mesa. Muito obrigado, porque nessa mesa o Senhor enxuga as nossas lágrimas. O Senhor traz consolo. O Senhor nos permite deitarmos a cabeça no teu peito e ouvirmos o seu coração. Graças te damos, Jesus. Te damos graças pela exortação que existe nessa mesa, pelo ensino que aqui existe. Te damos graças, Jesus, pela tua palavra que nos alcança. Te damos graças pelo teu Espírito Santo que está sobre nós. Tu és querido, tu és amado, tu és maravilhoso. Obrigado. Senhor, que haja no nosso coração temor diante da grandeza deste momento. Que haja no nosso coração reverência diante do pão e do vinho que representam o teu corpo e o teu sangue. Ó Senhor, somos agradecidos, porque se não fosse pelo Senhor, nós nada seríamos, Senhor. Muito obrigado por ter nos adotado para Deus e Pai, e por ter o privilégio de sermos chamados povo de Deus, filhos de Deus. Graças te damos. Nos rendemos aos seus pés, felizes, alegres, satisfeitos, conhecedores de que na cruz o Senhor nos deu o direito de vivenciarmos contigo essa experiência tão maravilhosa de estarmos junto a ti, na tua mesa. Assim nós oramos e te agradecemos por esta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos cantar.